Olá, crianças! Novamente estou aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos da apostila do dia 20 ao dia 24, ok? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre ensino religioso. Vamos olhar aqui para o quadro. Então nós temos, o tema da nossa aula hoje será valores humanos que ajudam na convivência entre pessoas de diferentes religiões ou sem religiões, né? Olha só, vamos grifar aí, por favor. Vamos pegar aí a apostilazinha de vocês, para que vocês possam entender direitinho esse tema, tá bom? Então esse tema, ele é um tema que a gente precisa refletir sobre ele, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, né? Olha só, que valores humanos nós temos? O que são valores humanos, né? Assim, vocês observam que na casa da gente, nossos pais, eles nos orientam e nos ensinam o que é o amor ao próximo, o que é o respeito ao próximo, né? O que você tem que fazer para que você não possa fazer com o outro, para que o outro fique aborrecido, né? Intimidado, né? Humilhado. Então, isso tudo são valores que os pais da gente nos ensinam dentro das nossas casas, que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, né? Então, eu costumo dizer que o valor mais precioso que nós recebemos dos nossos pais são o amor, a humildade e principalmente, gente, o companheirismo. Você ser companheiro com seu colega, é você respeitar o seu colega, respeitar a opinião do seu colega, é respeitar o outro colega, independente do que ele seja. Então, quando a gente trata dessa questão de valores, a gente também retrata essa questão dentro das nossas religiões. Até porque, se vocês observarem, nós temos muitas religiões, muitas. E dentro das religiões que nós temos, cada uma, ela tem as suas vivências, cada uma ela tem as suas, vamos dizer assim, as suas normas que têm que serem respeitadas. Então, quando a gente fala de religião, a gente observa primeiramente uma coisa, é respeitar a ideologia, respeitar aquela religião, seja, entendeu, ela qual for, né? Então esses valores que a gente coloca hoje no nosso dia a dia, a gente precisa colocar em prática quando a gente se refere a religiões. Então, vocês observam que dentro da apostila de vocês, abram aí a apostilazinha de vocês aí, ó. Dentro dessa apostila de vocês, tem uma imagem que está mostrando para vocês alguns líderes religiosos. Olha que imagem bonita, gente, ó. Vocês podem dizer assim, poxa, mas aí eu só conheço um. Ainda bem que você conhece só um. Mas se vocês observarem, a gente vê que aí tem vários líderes, né? Cada um representando uma religião. Cada um, gente, desses líderes aí, eles não estão lá atrás de brigarem. Eles não estão atrás de, vamos dizer assim, de semear discórdia, não. Eles estão lá por um elo comum, que é o quê? A paz. A paz entre as religiões, o respeito entre elas, né? Então essa é a principal finalidade desse encontro dos líderes religiosos. Então, observem a leitura. Líderes religiosos reunidos em favor do diálogo interreligioso. É preciso assumir que as religiões são diferentes. E justamente por isso são preciosas e necessárias no mundo plural e diverso em que vivemos. O respeito à religião do outro é o maior testemunho de fé que uma pessoa pode dar. Mais do que a simples convivência, a integração e o diálogo para a superação de conflitos entre as instituições que representam as variadas religiões no país são meios para a superação de entraves históricos. Ele possibilita questionar e criticar aspectos da própria religião e, se for preciso, estabelecer outras formas de convivência. Então, olha o principal texto. A importância dessa reunião, a importância deles estarem presentes, reunidos juntos, essa é minha paz. Respeitar a religião de cada um. Professor, é porque tem uma fulana lá perto de casa que é evangélica e que quer ser santa. Professor, porque tem uma pessoa perto lá de casa que é católico que quer ser mais. Gente, beleza, vamos respeitar
a religião de cada um deles. Não é preciso eu estar batendo boca, não é preciso eu desrespeitar a religião deles. É preciso única e exclusivamente que eu só ouça. Não preciso estar discutindo sobre religião. Tá bom, gente? Então, dentro desse texto que vocês viram, fala sobre a questão dos valores morais. Olha lá. Os valores morais são os padrões do bem e do mal, que governam o comportamento e as escolhas de um indivíduo. Moral do indivíduo pode derivar da sociedade e do governo, a religião ou dele mesmo. Quando os valores morais derivam da sociedade e do governo, que por necessidade podem mudar à medida que as leis e os costumes da mudança da sociedade. Um exemplo do impacto da mudança das leis sobre vários valores morais pode ser visto no caso do casamento versus viver juntos. Nas gerações passadas, era raro ver casais que vivem juntos sem o benefício de uma cerimônia matrimonial, né? Legal. Nos últimos anos, os casais que estabelecem família sem casamento são tão abundantes como casais mais tradicionais. Então aqui ele está dando um exemplo, né, das convivências harmoniosas de valores das pessoas, né, que muitos valores as pessoas não põem mais em práticas, mas é importante que a gente respeite os valores, que a gente respeite, olha só aqui, ó, voltando para o quadro, as pessoas. Essas pessoas que acreditam ou não acreditam, que põem em prática ou não esses valores que a gente precisa, essas pessoas merecem todo o respeito. E quando a gente fala de respeito, a gente está falando de quê? De fé e principalmente de amor. Então, religião é outra fonte de valores morais, né? Dentro das religiões, dentro dos templos que a gente, muitas vezes a gente está presente, a gente aprende muitas coisas, né? Se consolidar com o próximo, né? Que outra coisa eu aprendi na minha religião? Que eu devo amar meus pais. O que mais que eu aprendi dentro dos templos religiosos? Vamos lá. Enfim, são muitas coisas que a gente aprende, mas que eu preciso pôr em prática. Tá bom, gente? Então vamos lá. Continuando aqui o textozinho aqui, ó. Tem aqui um texto que está bem focado na questão dos valores, né? Das convivências entre as pessoas de diferentes religiões ou sem religião. Aí tem o último toque. Professor, e esses que são sem religiões? Ó, são pessoas que, de uma certa forma, não frequentam nenhum templo, né? Não, vamos dizer assim, são pessoas que não acreditam, que são pessoas descrentes, mas que também merecem serem respeitados, ok? E de acordo com o texto, nós temos duas perguntinhas básicas que eu gostaria de que vocês observassem na apostilazinha de vocês. Olha lá, com base no texto, leia e faça uma pesquisa sobre quais valores humanos ajudam na convivência entre os povos religiosos. Será que dentro dessa nossa conversa que a gente está tendo agora, eu não falei para vocês? Será, gente? Que essa pesquisa que vocês vão fazer vai ser assim, só mais pensar quando vocês estiverem fazendo a atividade de vocês. Que valores vai me ajudar na convivência entre o meu semelhante? Vamos pensar. Quais valores serão? Eu posso dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não. Por quê? Porque eu já falei para vocês desses valores que faz com que a gente tenha esse grau de particularidade um com o outro, ok? E na questão 2, olha só, quais são os valores morais que cada indivíduo tem que expressar pelo próximo? Essa outra perguntinha aí, gente, ela está bem assim focada hoje no nosso dia a dia. O que eu tenho que fazer com relação à questão de valores que eu não posso prejudicar o meu próximo? Vamos pensar. Vamos dar um exemplo. O que eu posso fazer? Gente, é um ensino religioso, mas é um estudo que a gente precisa colocar para fora o nosso entendimento. Eu preciso entender que algumas situações do nosso dia a dia eu tenho que colocar em prática. Eu não posso deixar só guardado dentro dos meus cadernos, dentro da minha casa. Não, eu tenho que compartilhar com o meu próximo. Eu tenho que dividir com o meu próximo. E continuando, eu peço a vocês, olha só, redija um pequeno texto
sobre a questão dos valores morais que cada indivíduo tem que expressar pelo próximo. Eu vou dar um exemplo. Agora, esse eu vou dar um exemplo. Como, por exemplo, compaixão. Professor, o que é compaixão? É você se compadecer do seu colega, do seu próximo, do seu vizinho, do seu familiar. É se colocar na pele dele. É você, muitas vezes, se colocar numa situação que você diz assim, será que se eu estiver na situação do meu próximo, será que eu vou agir com ele dessa forma? Será que eu não fui desumano? Então, essa reflexão que eu gostaria de colocar para vocês. Tá bom, gente? Então, olha, esse texto é um texto que eu quero ver de vocês, hein? Eu vou cobrar de vocês e eu quero ver, assim, ele um texto, assim, vamos dizer assim, bem familiar. Tá bom, gente? Abraço e ficamos na próxima aula.